Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Estou aqui nesta manhã de domingo para trazer uma reflexão da palavra de Deus para a sua vida, na esperança de que esta mensagem venha edificar, venha lhe abençoar, venha trazer realmente a concretização da vontade de Deus sobre a tua casa, a tua família, a sua vida, em nome de Jesus. O texto qual eu quero estar lendo nesta manhã de domingo encontra-se em Mateus capítulo de número 8. Diz a palavra de Deus: descendo ele do monte, seguiu-no uma grande multidão. Veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero ser limpo. Imediatamente ele ficou limpo da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Louvado seja o Senhor Jesus. Amados, nós observamos aqui nesse texto uma situação extraordinária. Extraordinária no sentido de que Jesus desce do monte e ele está acompanhado por uma grande multidão. Este leproso, com certeza, ele não estava no meio daquela grande multidão. Mas quando ele toma conhecimento que Jesus estava ali no meio daquela grande multidão, ele tomou uma atitude inusitada, contrária à própria legislação da época, digamos assim, e a própria lei de Moisés, o qual o leproso deveria ser afastado do convívio da sociedade, da sua família. Este leproso, ele, quando percebe que Jesus estava no meio daquela grande multidão, ele, embora leproso, ele teve uma atitude sábia. Ele sabia que Jesus Cristo era misericordioso, que Jesus o amava. Embora este homem leproso tivesse sido afastado dos seus, da sociedade, porque nós entendemos que em alguns momentos se separar pode ser uma demonstração de amor. Pode ser uma demonstração de amor. Alguém que está com uma enfermidade contagiosa, numa atitude de amor pelos seus, pela sua família, resolve se separar. Ela mesma toma a atitude de assim o fazer. Este leproso, ele estava separado dos seus. Todavia ele ouviu falar de Jesus e ele resolve se aproximar. Mas ele não tinha como se aproximar, que Jesus estava cercado por uma grande multidão. Como fazer? Ele se utilizou do seu próprio problema, da sua própria enfermidade, da sua própria situação, como uma estratégia para liberar caminho para ele chegar até Jesus. É provável que este homem leproso, ele tenha gritado: lepra, lepra, ele tenha gritado: eu sou leproso. E quando ele gritava assim, as pessoas foram se afastando, as pessoas foram abrindo o caminho, e assim ele conseguiu chegar até Jesus. Ele venceu a primeira barreira. Agora ele estava diante de Jesus e ele deve ter pensado qual será a atitude dele. Então ele mesmo resolve e ele pergunta. Inicialmente ele adorou,
embora leproso, ele adorou a Jesus. Ele se prostrou diante de Jesus e o adorou. E numa atitude de adoração, ele disse: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Aquele homem reconheceu que Jesus Cristo, ele tinha o poder. Ele reconheceu que Jesus Cristo poderia libertá-lo daquela enfermidade, daquela lepra. Então ele reconhece, ele adora Jesus. E ele disse: se tu quiseres, tu pode me tornar-me limpo. Uma pessoa leprosa, ela não podia estender as mãos para ninguém, e nem ninguém deveria estender as mãos para ela. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, quando aquele homem o adorou, quando aquele homem disse: se tu quiseres, pode me tornar limpo, a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão para ele e o tocou, dizendo: eu quero ser limpo. Saber a vontade de Deus é algo que nos faz seguir em frente, parar, ou até mesmo retroceder em alguns momentos. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Nós, em alguns momentos, podemos ter dúvida quanto à vontade de Deus. Aquele homem, ele não estava bem certo, mas ele, todavia, ele chega diante de Jesus e ele diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. E Jesus estendeu a mão. Como eu disse inicialmente, se afastar pode representar uma atitude de amor. Mas Jesus nos ensina que se aproximar pode ser uma demonstração muito maior de amor. Quando aquele homem disse para todos: eu estou leproso, todos se afastaram, menos Jesus. Porque Jesus é o próprio amor. E aquele homem, mesmo leproso, ele não contaminou Jesus. Mas Jesus, digamos que o impactou. E a lepra que nele estava, naquele homem, ela não resistiu à presença de Jesus. Porque Jesus é amor. Então Jesus estendeu a mão. Quem ama, estende a mão. E o tocou. E Jesus diz: eu quero ser limpo. Imediatamente ele ficou limpo da lepra. Alguns milagres, algumas situações não dá para esperar. Outras não. Quando Lázaro estava ainda doente, mandaram avisar Jesus, mas a Bíblia diz que ele ainda ficou lá 2 dias onde ele estava. Quando ele chegou, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Havia um propósito naquilo. Mas aqui Jesus toca naquele homem e ele é curado imediatamente. Aquilo foi uma atitude também para que as pessoas agora pudessem se aproximar dele, se aproximar de Jesus novamente. Talvez a lepra na vida de alguém, o pecado de alguém, fez com que você se afastasse de Jesus. Alguma decepção, você decepcionou-se com um líder, você decepcionou-se com alguém que você admirava, que você amava, e de repente, por causa da lepra, do pecado desta pessoa, você se afastou de Jesus. Mas eu quero profetizar nesta manhã, restauração da parte de Deus. O Senhor estende a mão. E quando Ele estende a mão, Ele cura, Ele restaura, Ele abençoa e Ele permite
que as pessoas possam se aproximar dele novamente. Possam se aproximar dele novamente. Jesus, após curar este homem, eu fico pensando aqui, Jesus estava seguido, rodeado por uma grande multidão. E Jesus cura um homem e ele diz para esse homem: não diga para ninguém. Como não dizer para ninguém? Se tinha uma multidão ali ainda nas proximidades. Jesus, ele quer que a gente reconheça primeiro que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. Então, naquele momento, Jesus diz: a tua bênção não veio das pessoas, a tua bênção, a tua vitória não veio da multidão, a tua vitória veio de Deus. Então, vai até o sacerdote, representante de Deus na terra, e apresenta a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Aquele homem, embora leproso, mas ele não era totalmente inválido. Ele tinha sido afastado do convívio da família, mas ele tinha recursos. E Jesus diz: apresenta a tua oferta. Apresenta primeiro a Deus. Vai primeiro até Deus. Vai primeiro até a casa do Senhor. Você lembra dos 10 leprosos que Jesus curou? Ele diz que apenas um voltou para agradecer. Não seja alguém que queira tão somente a bênção, que queira tão somente o milagre. Lembre-se que o dono do milagre espera a tua gratidão, espera que você tome uma posição, renda graça a Ele. Faça do teu milagre um motivo maior para se aproximar de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que tenhamos todo um dia de paz, de graça, e que a bênção e misericórdia do Senhor esteja sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e o Senhor supra todas as nossas necessidades. Que Deus em Cristo te abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.